Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão uma situação que nos é trazida no livro Ação e Reação por André Luiz, né? Na psicografia do Chico Xavier. E, na verdade, é uma continuidade ali para completar o que vimos no áudio de ontem, em que falávamos sobre as escolas de vingadores, aquele processo todo do interesse básico, né? Que eles se aproveitam os obsessores se aproveitam dos interesses, né? De cada um, que todos nós, cada um de nós teria ali um tema central que nos moveria. E muitas vezes esse tema central que nos move são grandes dificuldades, são grandes conflitos que trazemos e são aproveitados ali, explorados por essas entidades, por esses espíritos malfazejos, né? E dando continuidade, nós vamos buscar ali um momento em que o Luiz, que estava ali durante o seu processo de sono, né, contando cédulas, por ser ali um espírito muito ligado ali ao ter, né, a ponto de não nem saber usufruir do que tinha, e até de repente até corrigindo, porque ele era o filho daquela família, né? Porque o pai também tinha sido ali um grande sovina e já tinha partido. E agora era o filho que estaria ali, né, encarnado com a esposa e com o seu filho. Mas o que importa não são esses detalhes, o que importa, na verdade, é o que vai acontecer, é isso que temos que focar. O que vai acontecer com ele, para que nós entendamos o que sejam essas ideias insufladas, o que sejam esses pensamentos insuflados. Já tínhamos até comentado que o obsessor projeta um quadro em que ele vai ter a ideia de que a fazenda do lado estaria à venda. Mas é isso que queremos trazer para que, na exploração dos detalhes, tenhamos mais aprendizado. Então, vamos lá. Um dos obsessores ali, que estavam em conversação com o André Luiz, com o Silas, ele aproveita o momento para trazer uma lição, porque ele julgava que ele estava trazendo uma lição ali para o Silas, né? E, na verdade, o Silas estava ali buscando a confiança desses obsessores para que, no momento adequado, conseguisse levar ali ajuda para todos que estavam envolvidos nessa situação, né? Porque eles abraçaram essa tarefa, né, de ajudar a esta família, né, que estava ali sob a proteção daquele instituto chamado Mansão, né, daquela casa chamada Mansão, e estavam ali prestando esse auxílio a esse grupo de espíritos encarnados e desencarnados que estavam presos a este quadro. Mas vamos lá ao texto. O avarento sob nossa vista guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba vizinha a qualquer preço, mesmo se tratando de transação criminosa, para valorizar as aguadas da propriedade que nos pertence. Tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, né? Então, o obsessor conhecia plenamente qual era o desejo central do Luiz, né? Era a cobiça. Facilmente recolherá as imagens que eu lhe deseje transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. Isso é muito importante para compreendermos como se dão os processos obsessivos. O que é explorado é justamente aquilo que alimentamos em nós. Não há como alimentar um quadro de cobiça se não existe a cobiça.
né, naquele a quem eles estão buscando envolver. Então, é muito importante que entendamos que o que é explorado são aquelas tendências que nós trazemos, né? Então, ele vai buscar ali o quadro da cobiça. E passando das palavras para a ação, colocou a destra sobre a fronte de Luiz, mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador governando a presa. Então, dentro de um processo hipnótico, já falamos que tanto o bem quanto o mal conhecem as técnicas, o mal também conhecem as técnicas e se utilizam delas. Então, ele vai exercer ali um processo hipnótico, colocando a mão direita, né, a destra sobre a fronte de Luiz. Vimos o pobre amigo desligado do corpo físico, foi durante o processo do sono que isso se deu. Então, vimos o pobre amigo desligado do corpo físico arregalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância e exibir uma carantonha de maldade satisfeita, falando a sós. Agora, as terras serão minhas, muito minhas. Ninguém concorrerá com os meus preços. Ninguém. E por que isso então? Porque ele já vinha, né, namorando as terras do vizinho, da fazenda vizinha, porque as águas desta fazenda eram melhores ali, os processos da aguada, né? Então ele tinha interesse na aquisição daquela fazenda. O hipnotizador mostra um quadro e ele capta achando que passaria a ser dono da fazenda. Logo após, afastou-se lépido com a expressão indefinível de um louco. Acompanhamo-lo até a saída e da extensa varanda, podíamos vê-lo avançando à pressa, desaparecendo por fim no grande maciço de arvoredo próximo, na direção da fazendola fronteiriça. Viram? Exclamou Leonel contente. Transmiti-lhe ao campo mental um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe enfim nas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível, porquanto, em se tratando de nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos aconteça. Então, logo termine o fluxo controlado de minha influenciação hipnótica, retomará o corpo carnal lambendo os beiços, na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende um título de posse. Então, foi o que se deu. Ele projeta um quadro, o obsessor projeta um quadro em que o Luiz entende, por vontade, por desejos próprios, né, de possuir aquela fazenda ao lado, ele entende como se viria para ele a grande oportunidade da posse daquela fazenda. Então percebamos bem como as coisas se dão nesses processos hipnóticos, porque muitas vezes podemos também, né, receber ali um quadro mental, alimentado, criado por um obsessor interessado, né, para que de alguma forma captemos aquela imagem e tomemos determinada postura, né, acreditando em determinada coisa, como ele diz aqui. Tratando-se do nosso reflexo fundamental, e vejam que é o obsessor falando, né? Mas que pertencia à escola de vingadores, aprendendo todos esses recursos, né? Toda essa compreensão
da alma humana, né? Muito interessante. Por isso que a gente sempre aprende, né? Que quando um obsessor ferrenho, desses inteligentes que se dedicam, né, ao aprendizado daqueles a quem eles querem atingir, quando um obsessor desse nível, né, se determina por alguma razão, desperta para o bem, é uma questão de direção, porque o aprendizado ele tem, a força, a perseverança, né? A disciplina ele tem, é uma questão de direção. Por isso que há muitos obsessores que, uma vez despertos, disparam para o bem. Aprendemos até que é mais fácil essa caminhada de um obsessor que desperta para o bem, que ela é mais rápida do que em relação a muitos de nós, né, que podemos estar ali a passos bem calmos, bem tranquilos, de uma difícil tomada de atitude realmente produtiva, né? Mas voltando aqui, ele afirma que tão logo termine o fluxo, porque é um fluxo, né? Eles ficam projetando aquela imagem. Ele voltará ao corpo e tendo ali aquela lembrança como num sonho, né? E terá aquela nítida certeza de que conseguirá o que deseja. Então, o Silas, que é o orientador, analisando ali com todo cuidado esse quadro, para que os obsessores não se sintam invadidos, ele fala: no problema em estudo, você, Leonel, criou os quadros em que se propôs transmitir ao pensamento de Luiz e, usando as forças positivas da vontade, coloriu-os com seus recursos de concentração na sua própria mente, que funcionou como câmara de imagem, aproveitando a energia mental muito mais poderosa que a força eletrônica, projetou-os como legítimo hipnotizador sob o campo mental de Luiz, que funcionou qual mosaico, transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos a reconstituírem as formas pensamentos plasmadas por você nos centros cerebrais por intermédio dos nervos que desempenham o papel de antenas específicas a lhes fixarem as particularidades na esfera dos sentidos, num perfeito jogo alucinatório em que o som e a imagem se entrosam harmoniosamente, como acontece na televisão, em que a imagem e o som se associam com o apoio eficiente de aparelhos conjugados, apresentando no receptor uma sequência de quadros que poderíamos considerar como sendo imagens técnicas. Então, quantas vezes são esses quadros que são mostrados, constantemente mostrados, né? E vão se insuflando naquela mente descuidada, naquela mente que alimenta determinados desejos, determinadas vontades, tendo como tema central ali esses desejos que acabam por ser instrumentos usados pelos espíritos malfazejos para tentar alcançar a sua vítima, né? Temos nas páginas anteriores a isso que estamos vendo no livro Ação e Reação, uma situação narrada por André Luiz, em que havia ali uma senhora que estava próxima à desencarnação, com o corpo muito debilitado, e ela via, né? Olha, pobre mulher prorrompeu em choro convulso junto de nós, cortando a palavra do nosso amigo. De punhos cerrados, reclamava a infeliz: quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos, socorrei-me, socorrei-me contra o temível Belfejor.
Então, acho interessante nós trazermos também essa outra situação, porque aqui não se tratava de um obsessor, não se tratava de um espírito que se fazia visível com a aparência de um demônio, esse temível Belfejor. Na verdade, não se tratava disso, né? Vamos vendo. Enfermeiros presentes, porque ela estava ali num hospital, acorreram solícitos, impedindo o agravamento da crise. Maldito, maldito, repetia a demente, persignando-se. Invocando o socorro divino através da oração, procurei anular-lhe os movimentos desordenados, adormecendo-a a pouco. Asserenado o ambiente, convidou-no Silas a sondar-lhe a mente conturbada, agora sob o império de profunda hipnose. Então, ela se acalma e o Silas, né, que é o orientador que está ali auxiliando, permitindo a André Luiz e Hilário terem esse aprendizado, né? Ele pede para que eles se concentrem, né? Se concentrem nela para entender o que estava acontecendo. Busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental e verifiquei, espantado, que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Como que se lhe enraizar no cérebro, vi escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura em mútua humanização. Mas entendamos bem, vamos ver que não se tratava de um espírito com o qual ela teria se ligado, né? Vamos ver. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou: é um clichê mental, criado e nutrido por ela mesma. Ela mesma nutria. Nós não acabamos de ver aqui um quadro mental nutrido pelo obsessor e que se esvaiu quando ele se afastou, quando ele parou de projetar, de alimentar, de nutrir aquele quadro, porque é um quadro nutrido. Só tem vida enquanto nutrido. A partir do momento que se esvai aquela vontade, aquele pensamento, se esvai aquela imagem, aquele quadro. Aqui ela nutria constantemente, através de um clichê mental, essas ideias, esse quadro. As ideias macabras da magia aviltante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo que as igrejas denominadas cristãs propagam, a pretexto de combatê-los, mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como esta, a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. As inteligências desencarnadas, entregues à perversão, valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feiticista ou a pregação invigilante distribuem na terra a mancheias e imprimem-lhes temporária vitalidade, assim como um artista do lápis se aproveita dos debuxos de uma criança, tomando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. O esclarecimento se me deparava como oportuna chave para a solução de muitos enigmas no capítulo da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Então, aqui foi uma grande lição. Ela estava alimentando esse quadro, porque ela tinha essa imagem. Ela conhecia a imagem desse espírito.
e se reconhecendo próximo à morte, os medos de enfrentar, né? De enfrentar ali o que havia sido feito. E ela, pelo que percebemos, trazia grandes compromissos, né? Ela sentiu-se ali, né, próxima a essa situação de enfrentar os erros que ela havia cometido e com medo então do inferno, com medo então dos castigos, alimenta em sua mente este quadro que ela conhecia, né? Ela nutria essa imagem, ela conhecia essa imagem, né? Evidentemente foi dito aqui, e é um grande aprendizado para nós, que essas situações que nós trazemos e alimentamos, muitas vezes num processo de auto-obsessão, né? Os algozes de nós mesmos podem ser aproveitados por outros espíritos, né? Que vão se aproveitar dessas telas que trazemos para alimentar esses quadros. Então, são grandes aprendizados que temos nessa doutrina e é importante que meditemos, alcancemos o entendimento de tudo isso que nos é trazido, né, de uma forma rápida, evidentemente por essa doutrina tão profunda, mas é preciso que nos debrucemos na análise, né, no entendimento, para que consigamos extrair o aprendizado, porque o objetivo é o aprendizado, que nos levará a maiores cuidados com os nossos pensamentos, né? Então ficam essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos se encontrem bem. Hoje nós vamos falar novamente sobre Joana de Ângeles, né? A segunda parte da palestra, conforme nós combinamos na semana passada. Há um conteúdo muito rico dessa benfeitora, então foi necessário que fizéssemos em duas partes para que pudéssemos aproveitar bem tudo o que Divaldo traz a respeito de Joana de Ângeles, e também vamos completar com o livro Boa Nova, onde uma de suas vidas é citada pelo espírito de Humberto de Campos. Então, aqui do livro Semeador de Estrelas, pela médium Sueli Caldas Schubert, hoje nós vamos ler o capítulo que fala sobre a família espiritual. Então é o capítulo 4, Joana, a família espiritual, né? Se vocês se recordam, na palestra anterior falamos da colaboração dela no Evangelho segundo o Espiritismo, falamos da sua última encarnação e falamos ali de quando ela apareceu pela primeira vez a Divaldo e que por 10 anos ele buscou saber seu nome, identificá-la. Por fim, quando ele estava mais maduro, né, que ela viu que era o tempo oportuno, ela se identificou e se mostrou em toda a sua plenitude para ele. Estão trabalhando juntos há muitos anos, né? E ela até comenta que ela estaria junto a ele, dando todo o suporte necessário, né? Então, vamos aqui ao capítulo 4. Os anos sucederam-se e Joana de Ângeles explicou-me: a nossa será uma marcha muito longa, caminharemos muito. Eu irei escrever muito pelas tuas mãos, e tempo virá que eu te requisitarei várias horas para o ministério da escrita. Porque do passado eu trago comigo um número muito grande de almas que me são afins e estão espalhadas, às quais desejo mandar a minha mensagem de amiga. Então, é um grupo muito grande, somos todos interligados, e ela, como uma boa benfeitora que é amorosa, está à frente desse trabalho para nos auxiliar, para nos envolver, né? Para ajudar o nosso despertar
né? Veja que ela apareceu para ele em 1945. Então, são muitos anos mesmo que eles estão juntos e ela já deixa claro para ele, né, que seria uma longa jornada, uma jornada de trabalho, né, de amor. E Divaldo, em uma de suas palestras, ele também comenta, né, dos sofrimentos que ele tinha nesta encarnação, a timidez, a insegurança, e que Joana libertou ele, né, o ensinando a amar. Olha o poder do amor. Então, através desse trabalho lindo que ele tem, amando, amparando, consolando, despertando consciência, servindo de instrumento útil a tantos espíritos, né? A começar por ela, por Joana de Ângeles, para poder amparar, envolver, ajudar, né? E isso é a prática do amor, da caridade, é o amor em ação, quando estamos ali a serviço do bem, auxiliando o próximo, né? Cuidando uns dos outros, a gente exerce o amor, e ali veio a segurança necessária para ele, né? Ele se sentir firme, útil, amado, querido, né? Se amar e exercer com plenitude a sua mediunidade. A princípio, tu irás convidá-las pela palavra, né? Então, para essas pessoas, quando as forças te diminuírem e as distâncias se fizerem intransponíveis, a mensagem escrita chegará até elas. Novamente elas virão e muitas necessitarão do alimento ao longo do tempo. A mensagem escrita chegará periodicamente como estímulo para que possam lutar e triunfar na sua atual experiência. Então, é uma jornada, né? É evolução, é um convite para o despertar. Então, uma palestra pode chamar a atenção de uma pessoa, né? Um livro. E aí, ela começar essa retomada do bem, de despertar, de bom ânimo, da mediunidade, do trabalho mediúnico. E hoje em dia, além então da palavra, né, dos tantos livros que ele escreveu, temos aí, né, agora a questão online, onde são estudados os livros dela, por outros médiuns, relatos que ele nos traz. Então, o trabalho ele continua e só cresce. Comecei a psicografá-la diariamente. Levantava-me às 5 horas da manhã e das 5 às 6 ela escrevia uma página. Isso me criou uma disciplina mediúnica ao longo dos anos, que o fazia mesmo viajando. Às 5 da manhã despertava e ela escrevia. Já psicografei quase 6.000 mensagens nesse largo período. Vejam que o trabalho do bem, a mediunidade, ela não pesa quando se tem equilíbrio, boa vontade, esforço, disciplina, né? Então, o Divaldo está relatando que ali, levantando às 5 da manhã, mesmo quando ele não estava na sua casa, no seu ambiente, ele mantinha essa rotina, porque é necessário, né? O médium precisa de disciplina, o médium precisa estar trabalhando, né? Para alcançar ali a maestria, a sintonia, né? Esse trabalho em grupo que só vem aumentando ao longo desses anos. Essas almas são a família espiritual de Joana, que estaria espalhada e que ela tem a tarefa de chamar, reunindo sob a direção de Francisco de Assis, para levá-las de volta aos braços do carpinteiro Galileu, que é Jesus. Vejam a grandiosidade do amor de Jesus, que permite que esses espíritos de escol estejam nos amparando. Então, é um grande grupo, né? Joana, sob a direção de Francisco, assim como tantos outros espíritos de luz como ela, né? Espíritos ali evoluídos, avançados, perfeitos, né? Que já alcançaram esse grau.
E aí eles vão intuindo e amparando tantos outros, né? Vão direcionando outros trabalhos, né? Vão liderando outros trabalhos. E assim não podemos jamais dizer que estamos sozinhos, desamparados, sem assistência, porque o amor ajuda, né? A assistência, o amparo e o auxílio existe. Nós é que temos que sintonizar com eles, né? Com esses irmãos, com esses amigos queridos, né? Do plano espiritual e tantos outros que estão na Terra, né? Então são amigos encarnados e desencarnados que vibram por nós, que cuidam da gente. Aí vem o comentário de Sueli. No espaço, o espírito forma grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. É afinidade, né? A afinidade existe pelo amor, mas também existe a afinidade pela viciação, né? Então, esses espíritos aqui que estamos estudando, né, aqui nessa palestra, são espíritos amorosos. Então, estão unidos a laços de amor, por laços de amor. E que ventura, que alegria que é encontrar um amigo, né? A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Então são grandes encontros, né? No caso de Joana e de Divaldo, eles pertencem seguramente à mesma família espiritual. Ela está desencarnada, né? Ela em espírito e ele encarnado. Estão trabalhando. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer o que os retardatários progridam. Então, todo esse trabalho é justamente para reunir novamente aqueles que estão um pouquinho para trás. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-lo o egoísmo nem a sombra das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Então, esse trecho aqui está sendo citado, né, por conta do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, capítulo 4, item 18. Esse trecho de Allan Kardec exprime bem o em que consistem as famílias espirituais. Estas são uma prova cabal de que os verdadeiros liames são do amor. Então, ainda nesse item 18 do Evangelho, é colocado que são afeições reais, de alma a alma. As saudades, a nostalgia que por vezes acometem o ser humano, sem motivo aparente, podem ser derivadas das lembranças desses afetos dos quais está momentaneamente apartado. Todavia, as almas afins se buscam no espaço e no tempo e intercambiam as vibrações de amor e de alegria por se reencontrarem. Não há distância que não possa ser vencida pelo amor. Vejam, vou repetir, não há distância que não possa ser vencida pelo amor. O amor tudo pode, né? Só o amor cobrirá a multidão dos nossos pecados. Então, ele é a válvula, é a força propulsora para a nossa melhora, né? Para reencontrarmos aqueles que são caros e que já estão numa outra condição. E nós, pelos nossos erros, pelas nossas escolhas, acabamos aí pegando um caminho maior, né? Retardando a convivência,
com eles. Não existe tempo nem épocas, pois o amor é intemporal e triunfa da noite dos milênios para ser um eterno amanhecer, um perene festival de bênçãos. Assim, Joana se empenha em nutrir espiritualmente todos esses corações que lhe são vinculados. Em várias de suas reencarnações ligadas à Igreja Católica, ela pontificou como mártir e santa, tornando-se conhecida e venerada por milhões de pessoas. Logicamente, isso aumenta-lhe o número de responsabilidades, o que nos leva a imaginar quão grande deve ser a sua equipe espiritual para atender, socorrer e amparar a todos que a buscam há séculos com fervor e devoção. A forma como é realizado esse atendimento sugere-nos uma estrutura tão grandiosa e tão perfeitamente organizada que nos leva a malabarismos mentais. Como nutrir tantas almas? Como ampará-las e esclarecê-las? Como consolá-las em suas dores? Como trazer de volta as que se transviaram? Como? Vejam, é o alimento espiritual. É o consolo, é o amor. Joana tem a sua série psicológica, né? São vários livros, se não me engano, são 16. E esses livros falam da mente humana, da psique. E até Divaldo menciona que ele teve que estudar para que ele pudesse ser um instrumento ali afinado com aqueles termos, com os esclarecimentos que Joana traz, né? Então, um pouquinho mais adiante do capítulo, né? Joana de Ângeles tem agora outro recurso para chegar aos corações que se vinculam à mediunidade. Divaldo, conforme ela orienta, os convidaria inicialmente pela palavra e mais tarde através das páginas psicografadas. Quantos médiuns chegaram, então, à doutrina e ainda chegam, né? Mais ainda, cada vez mais. Quantos corações, quantos espíritos estão encarnando e necessitando trabalhar a sua mediunidade, servir, né? Há em todo esse processo uma notável programação espiritual, um perfeito encadeamento histórico, no qual é possível verificar a trajetória de um grupo muito grande de almas, que, como está bem claro, encontra-se sob a tutela espiritual de Francisco de Assis. Então, para a gente terminar esse tema, né, falando dessa benfeitora, vamos falar de uma de suas encarnações, onde se fala também de sua família, dos seus encontros com Jesus. Está aqui em Boa Nova, uma psicografia, né? O livro é psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, é o capítulo 15, Joana de Cusa. Então, Joana de Cusa foi uma das encarnações de Joana de Ângeles. Para aqueles que não sabem, né, essa encarnação, como Joana de Cusa, ela encontrou Jesus, ela foi contemporânea de Jesus, ela teve a oportunidade de seguir o Mestre. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Carfanaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, então esposa de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do evangelho. Olha ela aí, já trabalhando pelo despertar, né? Só que era um despertar de alguém ali próximo a ela, o seu esposo, ela que já havia abraçado as verdades do Cristo, né? Que falavam tanto em seu coração. E ela queria, né, que o seu companheiro, que o seu esposo possuísse a mesma fé que ela. E ele era muito ali refratário,
né? Ele não queria, porque ele tinha os seus interesses, ele era um espírito ainda ligado a conveniências materiais, ele tinha um alto cargo, né? Ele era um intendente de Antipas. Então, ela já desde sempre, né, desse trabalho aí, ajudando, e por amor, né, ligada por amor. Então, veja a inquietação que dá, né? Você quer ajudar aqueles que você ama. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa, né? Então, os romanos haviam dominado, né? Então, o que ele fazia? Ele circulava entre um meio e outro, né? Entre os judeus, a comunidade judaica, que era o povo que havia sido escravizado e dominado, e os romanos, que eram os que mandavam. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Veja, ele tinha, apesar de Joana ter facilidades financeiras, ela enfrentava essa dificuldade no lar, né? No âmbito da moral, né? Não tinha nada a ver com a matéria, com finanças, né? Ela tinha ali, vejam que sempre há lutas, seja num lar rico, num lar pobre. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores, né? Que é através da religião que vem o alimento da alma, né? O alimento tão necessário, que é esse alimento que vem através aí da mediunidade do Divaldo, né, e de tantos outros médiuns sérios, né, à luz dessa doutrina abençoada que é a doutrina espírita. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai ao haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Né? Uma missão abençoada ali, provar a paciência que ela fala no Evangelho, né? Teu esposo não te compreende, a alma sensível, compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estará cumprindo a vontade de Deus. Fala-me dos teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Então, esse amor fraternal, ela tinha que enxergar o esposo como um filho, como um ser muito amado e querido dela, né? Que ela iria cuidar dele. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas patenteando todo o seu estado de alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me aliviou o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Né? Veja, jamais pela imposição. Né? Então, Jesus responde: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas
Será o que atingiu as margens seguras com o conhecimento do Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito, né? Então, quanto mais temos consciência, é uma luta maior, né? Mas nós temos que praticar o bem, né? E Jesus ainda fala, né, que a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então, através desse trabalho que ela vem fazendo de despertar as consciências, não é nada imposto, não é nada automático, impositivo, é através da transformação, do despertar de consciência, do mergulho na alma, né? Para passo a passo a gente se fortalecer e realmente evoluir, ser transformado, né? Então, por fim, ele fala para ela, né? Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que lhe talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras. Vai, filha, sê fiel. E o tanto que ela está sendo, né? Fiel, divulgando a palavra do Mestre para tantos corações. Até a próxima, se Deus quiser.